Então, eu sou o professor José Ademar Keffer, sou aqui da Universidade Metodista, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião e sou professor de Antigo Testamento e minha área de pesquisa é Arqueologia e o Mundo da Bíblia. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a nossa descoberta da tumba real lá em Megido, no Tel Megido, em 2016. Na oportunidade, nós fomos para lá participar dessa escavação, eu e mais 3 estudantes aqui da Universidade Metodista, do programa de pós-graduação. E essa oportunidade surgiu quando, em 2014, 2015, eu estive lá em Israel para o meu pós-doutorado em arqueologia na Universidade de Tel Aviv. E então surgiu a oportunidade de participar da Expedição Megido de 2016. Isso foi uma oportunidade muito importante para mim, ou para nós aqui com os estudantes, porque Megido é um sítio muito importante, muito cobiçado pelos arqueólogos em Israel por sua história, né? Megido fica junto à Via Maris, né? Que é uma via comercial muito importante que liga o Egito à Mesopotâmia, a todos os países da Mesopotâmia, os impérios da Mesopotâmia, e também porque passa no meio do Vale de Jezreel, que é uma área muito importante para a agricultura, né? É o silo, né, da centro da produção de cereal do Egito. E nós chegamos então aí em Megido e começamos aí, né? Outra coisa importante de Megido é lá a estratigrafia é muito importante porque as camadas são muito claras por causa da história que tem Megido, de tantos anos de história, de mais de 3.000, 4.000 anos de ocupação antes da era cristã. Então, Megido tem essa importância histórica, né? É um centro de vigilância desta via comercial. Bom, nós fomos para lá, né, junto com os estudantes da universidade e nos dividiram, o sítio está dividido em 7 áreas, né, de escavação. Já são mais de 130 anos de escavação Megido. E nesse momento quem coordena a escavação lá é o Israel Finkelstein, que esteve conosco aqui, que foi meu professor de pós-doutorado e que esteve conosco aqui na universidade em 2015, né, para uma semana de estudos. E ele nos distribuiu e eu fiquei, por acaso, na área 6, na área H. Dentro das 7 áreas, fiquei na área H e essa área H ela fica uns 10 metros ao lado do local onde em 2004, 2003, 2005, o Schumacher, um arqueólogo alemão, escavou um palácio. E nós começamos a escavação no mesmo nível onde eles haviam terminado, só uns 10 metros ao lado. E chegando a uma altura, encontramos uma pequena estrutura de pedras, e nós não sabíamos o que era. Primeiro pensamos que era uma tumba, né? Uma tumba comum que se encontra muito nas escavações dentro das casas, né? Onde é que se enterravam a família, né? Os clãs, era sempre uma tumba coletiva. No entanto, ela era muito grande. E começamos a estranhar por isso, né? E cheguei a pensar, inclusive, que fosse um túnel de água, né? Chegamos e fomos escavando, de repente chega o Israel e nos olha lá de cima para baixo, né? Porque ele estava no alto e tinha uma outra visão do que estávamos descobrindo, e ele falou: "My dear friend, this is amazing", né? Ele falou: "Isso é inacreditável, isso é uma coisa bonita, sabe?" E a gente não tinha ideia do que a gente estava encontrando aí. Bom, enfim, chegamos no final, né, da estrutura e não sabíamos exatamente o que era, o que a gente tinha encontrado. Eu, uma hora dessa, peguei o celular, porque na hora de articular, que é uma expressão em inglês, né, de limpar a estrutura, eu coloquei o celular dentro, né, e tirei uma foto interna, né. Mas a visão era um pouco difícil. Eu chamei o coordenador lá e falei: "Olha, eu acho que é um túnel de água." E ele falou: "Por quê?" Eu falei: Eu mostrei a foto para ele. Aí ele chegou lá depois com uma vareta, com o celular dele, e tentou filmar, porque abriu um orifício entre as pedras, né? Mas não deu para ver muita coisa. E assim encerramos, né, o achado. Encontramos uma grande pedra embaixo, né, que
provavelmente era a entrada, mas a expedição terminou, o projeto terminou e aí nós não sabíamos como íamos continuar. Fazia um outro projeto para o ano seguinte, e aí eu perguntei para o Israel, né, que é o coordenador, ele falou, olha, nós estamos pensando em cobrir, colocar detectores, cobertores em cima, enterrar de novo, e no próximo ano a gente volta com outro projeto para poder entrar, né? Mas eu fiquei meio assim, né? Eu pensei, será que é isso mesmo, né? E passou um mês, aí ele me escreveu, já estava de volta, ele falou, Ademar, nós resolvemos entrar na tumba, que vocês acharam lá, né? E eu estava muito curioso, né? Passou mais umas 3 semanas, ele me escreveu de novo, olha, nós entramos e achamos uma coisa inacreditável aí dentro, né? É uma tumba real. 3 corpos, né? Uma família, um homem com um diadema, um colar de ouro, um bracelete de ouro, uma mulher também adornada, né? com joias, e uma criança, 3, intocáveis. E no fundo havia uma outra tumba, onde foram encontrados em média 6 corpos, né? Juntos, que eram talvez também da família, mas talvez não da realeza, né? Então isso é o achado único hoje, até hoje, né, do bronze antigo, bronze médio e do ferro em Israel, que não se tinha conhecimento. E isso há 2 semanas atrás saiu como em primeira mão pelo National Geographic, né? E a importância disso é o seguinte, que acreditava-se que as cidades-estados que compunham a região prévia a Israel, né, ao Israel bíblico, era principalmente administrada pelos hurritas, que era uma cultura que veio de fora e que era uma cultura mais elevada, e eles eram os reis. Inclusive o rei que aí morava, que aparece nas cartas de Amarna do século XIV, então 200 anos depois, se chama Biridia, e ele é um nome hurrita. E acredita-se então que os hurritas eram os que governavam aí. Mas nós nunca tivemos certeza disso. Então agora o estudo do DNA dos corpos, do corpo do rei, né, da rainha, se ela é a rainha, a esposa dele que estavam aí, e estudar o DNA deles com o DNA dos outros corpos, que se acha muito aí, né, do povo em Megido mesmo. Então comparar para ver se eram de fato do mesmo povo, né? E com isso nos ajuda a entender quem eram de fato os cananeus, quem é que reinava nas cidades-estados em Canaã antes do surgimento de Israel. Então esse é pelo menos um primeiro pressuposto, né? Uma hipótese do que vai trazer de informações essa descoberta aí. Que, por incrível que pareça, a Metodista participou, né? Conosco, pelo programa de pós-graduação, pelo nosso grupo de pesquisa, Arqueologia do Antigo Oriente Próximo, com os estudantes que estavam aqui, né? E nós estamos indo para lá de novo, agora em junho, né? Daqui a 2 meses, estamos indo para lá continuar o trabalho aí de escavação. Também vão estudantes aqui junto de novo. Temos esse contato, essa parceria com a Universidade de Tel Aviv e com o Israel Think Tank, que trabalha aí, né? Já há quase 30 anos escavando Megido. E vocês podem ver a seguir o vídeo feito pela Verbo Filmes sobre Megido, sobre a história de Megido. A gente esteve lá e a filmagem foi feita aí mesmo. Então, bom vídeo para vocês. No livro do Apocalipse, nós lemos:
Nisto vi que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos impuros. E eles se dirigiram aos reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles se reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É assim que o autor do Apocalipse se expressa para afirmar que o lugar escolhido para a batalha final entre os anjos de Deus e os reis da terra é a montanha de Megido. Em hebraico, Ar significa montanha e Magedon, Megido. O porquê desta escolha? Porque Megido foi o palco das maiores batalhas do mundo antigo. Centenas de milhares de pessoas perderam aí suas vidas. A localização estratégica na encruzilhada do caminho do mar, a Via Maris, fazia com que por ali passasse obrigatoriamente todo o comércio entre o Egito, Fenícia, Mesopotâmia e também os produtos vindos da longínqua Arábia e Índia. Situada ao norte da Serra do Carmelo, do seu cume se domina o desfiladeiro entre a planície costeira e o vale de Esdrelon, e é por Megido que se tem acesso ao fértil vale de Jezreel. Era também o único caminho possível para o deslocamento de um grande exército na região. Portanto, controlar Megido significava controlar uma das mais importantes rotas comerciais do mundo antigo. Megido já estava fortificada antes do ano 3000 a.C. Dominada pelo Império Egípcio, Megido aparece num registro de 1468 a.C., talhado nas muralhas do Templo de Karnak, onde o faraó Tutmoses III descreve uma vitoriosa batalha travada em Megido. Os relatos bíblicos fazem muitas referências a batalhas em Megido. A batalha liderada por Débora contra os reis cananeus em Juízes 5, que se tornou um dos símbolos das lutas de Israel, se travou junto às águas de Megido, às margens do rio Quizon. O rei Josias, em sua ambição por expandir o reino de Judá para o norte, foi morto numa batalha em Megido, contra o faraó Necal em 609 a.C. Uma das últimas batalhas travada em Megido foi em 1918 da nossa era, quando os ingleses derrotaram ali os turcos otomanos. Os estudos arqueológicos, que começaram já a princípio do século XX, encontraram 23 estratos diferentes e 25 cidades sobrepostas em Megido. A primeira cultura a deixar aí seus sinais consta do 6º milênio antes de Cristo. A grande dificuldade da arqueologia é exatamente essa: escavar um estrato sem com isso danificar o outro. O que atualmente é visível aos olhos do visitante consta, em sua maior parte, do período do Ferro II, aproximadamente do ano 1000 ao ano 700 a.C. Para auxiliar a compreensão do visitante, na sala de recepção, se encontra uma fantástica maquete do período do reinado de Omri ou Acab. Uma das marcas das várias ocupações de Megido são os seus inúmeros portões trazidos à luz pelas escavações e datados em diferentes épocas.
O portão mais antigo encontrado em Meguido consta do século XVIII a.C. O portão maior data do século X a.C., possivelmente do reinado de Omri ou Acab. A área de culto é outra prova contundente da longa ocupação de Meguido. No mundo antigo era comum que se mantivesse a área de culto sempre no mesmo espaço. Assim, quando uma nova cultura ocupava a cidade, o altar sagrado era construído sobre o antigo. Era uma maneira de mostrar a superioridade da divindade desta àquela cultura. O altar mais antigo encontrado em Meguido consta do ano 3000. Destaca-se um enorme altar circular, datado por volta de 2500 a.C. e cuja circunferência mede 9 metros. Vários ossos de animais grandes foram encontrados neste local. Também foram encontrados na área sagrada várias macebot, um pequeno altar de 4 chifres, uma estatueta de Baal e vários instrumentos para o serviço de culto. Conforme o escrito de Tutmoses III, de 1468 a.C., em Meguido era comum a manutenção de cavalos utilizados para as guerras. Como prova disto, foi encontrado na parte sul das escavações um enorme estábulo que podia acomodar cerca de 450 cavalos. Os primeiros estudos atribuíram sua construção a Salomão, confirmando o relato de 1 Reis, capítulo 9, 15 a 19, que diz que Salomão construiu cavalariças em Meguido. No entanto, estudos arqueológicos recentes comprovam que os estábulos de Meguido pertenciam ao reinado de Omri ou Acab, confirmando que a grandeza do Império Salomônico não passa de uma criação literária. Justamente em frente ao pátio das cavalariças foi encontrado um enorme silo de 7 metros de profundidade, construído pela ocupação assíria entre os anos 721 e 705 a.C. Também foram encontrados diversas habitações em Meguido, a maioria do período do Ferro I, cuja forma é retangular ou quadrada, com pilares e com um pátio central. Este é o estilo típico das casas domésticas em Canaã no período do Bronze. A descoberta mais impressionante foi o sistema de água de Meguido. Para ter acesso à água, foram escavados um túnel vertical de 30 metros com uma cisterna no fundo e um túnel horizontal de 50 metros até uma fonte de água fora da cidade. Do túnel vertical, a água escoava para dentro da cidade até a cisterna e dali era trazida para cima com cordas e recipientes de cerâmica e de couro. Atualmente, as escavações em Meguido continuam, particularmente do período do Ferro II, numa busca insistente de possíveis rastros de Davi e Salomão.